Oi, oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma massa de torta doce perfeita. Ela fica deliciosa e bem crocante. Gente, essa massa vale muito a pena vocês aprenderem a fazer. Ela é muito gostosa, ela fica bem crocante, fica amanteigada e serve aí para você fazer com o recheio que você quiser. É aquela massa coringa para você ter aí no seu caderninho de receita. Ó, vamos direto para a massa, tá? Não vamos ficar enrolando aqui no vídeo. Então, para isso, a gente começa colocando aqui numa tigela 300 gramas de farinha de trigo, tá? Lembrando, gente, que todos os ingredientes vão estar anotadinhos na descrição do vídeo para vocês, tá? Então é só abrir o box de descrição que os ingredientes estão todos anotadinhos lá, a quantidade tudo certinho. Aí a gente vem e coloca aqui 180 gramas de açúcar. Tem bastante açúcar nessa massa, tá? Ela fica bem crocante por isso, porque o açúcar vai caramelizar quando a massa estiver assando, o que vai deixar ela muito crocante. Vai também, gente, uma pitadinha de sal, bem pouquinho, tá? Só para realçar os sabores. E, inclusive, gente, essa é a diferença da massa sablé e da massa sucré. A massa sucré, essa que eu tô fazendo, vai com 180 gramas de açúcar e a massa sablé, ela é um pouco menos doce, mais quebradiça, e aí ela vai com 120 gramas de açúcar, tá? A diferença também é o método que a gente usa para fazer essas tortas. Esse aqui que eu vou fazer é o método da sablagem, porque a gente pode fazer numa tigela, com a mão, não precisa de nenhum eletrodoméstico, tá? Tipo um processador de alimentos. Se você tiver, você pode fazer também, mas aqui a gente pode fazer só usando a mão. E o outro método é o método da cremagem, que aí você precisa de uma batedeira. Mas se vocês quiserem que eu ensine também vocês a fazer uma torta usando o método da cremagem, é só deixar um comentário que aí eu faço esse vídeo para vocês. Agora a gente vai colocar aqui 150 gramas de manteiga, tá? Tem que estar bem geladinha e a gente coloca aqui. Aí aqui agora, gente, não tem muito segredo não. Você vai com a mão e vai misturar os ingredientes e dando umas beliscadas assim, sabe, na manteiga, para ela ir derretendo e incorporando aqui na farinha e no açúcar. Esse método chama sablagem por isso, né? Porque você vai fazer como se fosse uma areia, tá? Sablé significa areia, e aí você vai fazendo como se fosse uma areia de praia aqui, misturando tudo. Inclusive, gente, quem aí reparou que eu tô de cenário novo? Pra quem me segue lá no Instagram, né, sabe que eu tava numa obra aqui em casa, mudança e um monte de coisa, né? Então agora voltei com os vídeos e voltei de cenário novo. O que vocês acharam, gente? Deixa um comentário pra mim pra saber se vocês gostaram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, já segue lá, tá? Porque por lá eu posto várias dicas e vários truques para deixar o dia a dia da cozinha muito mais simples e muito mais prático e também, né, muito mais gostoso. Vai misturando até a farinha e a manteiga se incorporarem bem, tá? Não pode sobrar esses pedaços assim de manteiga. Vai misturando até formar como se fosse uma areia de praia mesmo. E aliás, se você tá gostando dessa receita, já deixa o like aí que ajuda muito. O YouTube vai entender que você tá gostando do vídeo e vai entregar para outras pessoas. Aí ajuda muito a gente aqui a crescer e ajuda também essa receita a chegar para outras pessoas que não conhecem, né? E talvez estão precisando aí de uma receita de torta. Ó, chegou nesse ponto aqui assim, ó, já tá bom, tá? Tá bem misturadinho, tem uns pedacinhos de manteiga pequenininho, mas tá ótimo, tá? Não precisa misturar e ficar 100% homogêneo aqui nesta etapa do processo. Agora, para dar liga, né, nessa massa toda, a gente vai juntar aqui um ovo, tá? Se você não quiser usar o ovo, você pode usar água gelada. A quantidade aqui é o suficiente para dar liga, então vai pôr na água aos poucos, tá? Eu prefiro usar o ovo aqui. Tá vendo? A massa já começa a ficar muito mais pegajosa, ela já começa a deixar, né, com uma liga aqui, que antes não tava, né? Só tava parecendo aquela areia mesmo. É que parece que não vai dar certo, mas vai, tá, gente? Pode ir esmagando aqui, raspa o ovo que grudou na sua mão. Não tem segredo nenhum não, tá? Isso aqui é bem prático de fazer mesmo. Eu sei que muita gente prefere usar aquela massa de biscoito, porque é muito mais prático de fazer, mas é mentira, não é tão mais prático não. Isso aqui rapidinho você faz, gente, não demora muito tempo não. Rapidinho você juntou e formou uma massa toda, e é muito mais gostosa que a massa de biscoito. Ó, gente, é só raspar assim que solta da mão, e aí joga aqui pra dentro e mistura de novo. Até ela formar um bloco bem uniforme de massa. Então juntou tudo num bloquinho de massa, tá ótimo já, não precisa ficar mexendo, tá? Inclusive é bom não mexer para não esquentar muito a manteiga daqui e ela derreter e a massa ficar muito molenga. Aí chegou nesse ponto, para de mexer. Aí a gente vem, pega aqui um plástico, tá? Pode ser aquele saquinho de supermercado, só você abrir pra gente colocar a massa aqui dentro. Então, coloca ela mais ou menos aqui assim. A gente fecha aqui. Aí você pega o rolo e dá só uma abridinha nela. Tá? Só para a gente conseguir visualizar aqui melhor.
Aí a gente pega uma faca e a gente corta no meio, tá? Porque essa receita aqui dá para 2 tortas. Uma das metades eu vou fazer a torta agora e a outra metade eu vou levar para o congelador para fazer numa outra ocasião, tá? Ela dura 3 meses no congelador, essa massa. E a outra metade eu vou abrir um pouquinho mais, tá? Antes de levar para a geladeira para facilitar o próximo passo depois. Aí agora a gente leva para a geladeira só para firmar um pouquinho mais a manteiga, tá? Coisa de uns 10 minutinhos, só para ficar mais geladinha e ficar menos molenga na hora da gente manusear e abrir e passar para a forma. Passou aqui 10 minutinhos na geladeira, a massa já ficou mais geladinha, mais firme, então é melhor para a gente trabalhar para a manteiga não derreter, tá? Então eu peguei aqui, ó, a assadeira onde eu vou fazer a torta, né? Ela é própria para torta, então tem esse lado caneladinho, que fica bem bonito. Mas você pode pegar a assadeira que você quiser fazer, tá? E essa massa, ela tem muita manteiga, então você não precisa untar também a forma. Então a gente tem que fazer aqui agora, medir para abrir um pouco maior do que o fundo da sua forma, né? Para poder ter a massa aqui na lateral. Então, pega o rolo, a massa tá aqui entre 2 folhas dessa, né? Para facilitar para não grudar no rolo, tá? Aqui a massa não precisa ficar redonda perfeita, tá? Porque a gente vai cortar o excesso. O mais importante aqui é ela ficar fininha, tá? Com mais ou menos um meio centímetro de espessura, porque se ela ficar muito grossa, ela não vai assar direito e não vai ficar crocante. E se ficar muito fina, vai ficar muito quebradiça. Gente, eu fiz aqui para vocês verem, né? Eu deixei ela muito maior de um lado e menor do outro. Então, aqui ela vai pegar e aqui também, mas está faltando do lado. Então, essa massa é muito boa, porque se acontecer isso com vocês, vocês podem vir aqui e só pegar com a mão mesmo e rasgar um pedaço de massa. E aí vocês pegam e põem aqui do lado onde vocês querem. E aí volta e abre com o rolo de novo. E essa massa emenda rapidinho de novo. Prontinho, gente. Agora tá perfeita e agora a gente passa para cá. Com a ajuda aqui do saquinho, a gente passa. E a ideia aqui, gente, é passar de uma vez só, tá? Pega e vira. Só centraliza mais ou menos e já era. Por isso que é importante ela sempre estar um pouquinho maior, porque se você pôr um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não vai dar problema. Aí você vem gentilmente, vai levantando aqui e posicionando a massa. Aí a gente vem e tira o excesso. A própria forma, tá? Só de você apertar, já corta. Dá uma leve apertadinha, tá, gente? Só para formar os desenhinhos aqui do lado. Não precisa apertar muito, porque senão a massa fica muito fina e ela vai encolher na hora de assar. Por exemplo, aqui ficou esse rasgadinho. A gente pode pegar um pouquinho de massa e ir colocando aqui, tá? Porque como vai ter o recheio em cima, não tem problema nenhum a gente fazer isso. Como essa massa tem muita manteiga, na hora de assar ela vai ficar bem uniforme. Agora um truque para ela assar e não filmar aquelas bolhas de ar embaixo é a gente furar ela com um garfo. Você vem, fura todo o fundo dela. Quanto mais você furar, menos chance de formar bolha de ar. Aí fica assim a nossa massa aqui furadinha. Aí agora a gente leva pro freezer, tá? Não é na geladeira, é no freezer, por 10 minutinhos para ela ficar bem congelada, para na hora que a gente levar pro forno, ela entrar bem geladinha e não dar tempo da manteiga derreter tão rápido e já cozinhar, né? Já assar nossa massa. Isso vai impedir ela de encolher também. Então, esse é um dos truques muito importantes, tá? Furar e depois levar pro freezer para ficar bem geladinho. Bom, a massa já saiu da geladeira, tá? Ela ficou 10 minutinhos lá, ó. Tá bem firme, tá? Então agora a gente pega, leva pro forno. O forno tá pré-aquecido a 180 graus. E a gente leva lá por mais ou menos uns 15 minutinhos, até a gente ver que aqui a borda da massa começou a ficar bem douradinha. Enquanto a massa tá assando, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, que aqui no canal tem muitas receitas fáceis, rápidas, deliciosas, tudo passo a passo, bem explicadinho, igual essa receita que eu tô mostrando para vocês hoje. Então, se inscreve aí no canal para você acompanhar as outras delícias que tem por aqui. Passou o tempo de forno, gente, a massa ficou, olha, com essas bordas douradinhas aqui, que nem eu falei para vocês. Ela fica muito crocante, ó. Não sei se vai dar para ouvir o barulho, mas ó. Ficou bem firme, bem durinha, tá? Não tá aquela massa meio molenga. Eu gosto muito assim, ela vai quebrar na hora que você morder, vai ficar maravilhoso. Então, deixa ela esfriar bem, tá? Que nem eu deixei esfriar antes de você pôr o recheio, senão ela vai ficar meio úmida e tem muita chance de ficar meio molenga, tá bom? E perder um pouco da crocância que a gente quer tanto. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigado por ter ficado até o final comigo aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!
Fui.